Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais uma aula comigo, chefe Fábio Correia, especialista em chocolate. E eu sou o cara que vou te ajudar a transformar os seus chocolates comuns em verdadeiras obras de arte que se vendem sozinhos. Ou seja, você vai aprender através dos meus conteúdos, através dessa aula de hoje, através de tudo que eu posto ao longo do tempo aí, dos dias, como é que você faz para que os seus produtos sejam cada vez mais atrativos e se vendam sozinhos, sem você ficar precisando brigar por preço aí com seus clientes e entrar nessa guerra com seus concorrentes. Hoje nós vamos fazer uma palha italiana de paçoca, dando a abertura da temporada de festas juninas e julinas, que apesar da gente não estar podendo se aglomerar, apesar da gente não estar podendo fazer aquelas famosas festas juninas, julinas, agostinas, de rua, a gente não deixa passar a oportunidade de, nem que seja fazer uma comemoraçãozinha dentro de casa mesmo. Então hoje eu vou te ajudar nisso, tá bom? A receita que a gente vai fazer hoje, os ingredientes e as quantidades, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Então é só você acessar a descrição, copiar, anotar aí no seu caderninho, porque eu não vou falar aqui as quantidades ao longo da aula. Então vamos lá, a gente tem leite condensado, glucose de milho, manteiga, chocolate branco, chocolate ao leite, biscoito tipo maisena e paçoca triturada. Antes da gente colocar os ingredientes na panela, eu vou aquecer um pouquinho essa glucose para ficar fácil de eu manipular. Então, de 5 a 10 segundos no micro-ondas, já volto. A glucose de milho é um tipo de açúcar proveniente do milho, que apesar de não ser obrigatória na receita, é muito bem-vinda, porque ajuda a gente tanto na textura quanto na validade dos nossos produtos em geral, tá? Não somente nesse que a gente está fazendo aqui, nessa palha italiana. Leite condensado na panela, manteiga sem sal também, chocolate branco, pode colocar já de cara aqui no começo, e o chocolate ao leite. Você vai repara que a quantidade de chocolate ao leite é bem pouquinha, tá? Ele não está aqui para dar sabor de chocolate ao leite na nossa receita. O que vai dar o sabor na nossa receita é o brigadeiro em si, né? Porque palha italiana nada mais é do que um brigadeiro. O chocolate branco vai dar um gostinho muito mais acentuado, muito mais gostoso à nossa palha italiana. Então ele sim está numa quantidade considerável. Mas o chocolate ao leite vai entrar aqui, ó, simplesmente para dar uma corzinha. Só para dar um amarronzadinho na nossa palha italiana. Para ela não ficar muito branca, tá? Se você não quiser usar, nem precisa, tá? Mas é bom, o chocolate branco é bom você usar sim, para a sua palha ficar diferente. Agora, enquanto a gente começa a cozinhar aqui, fogo médio, né? Mexendo para a gente não deixar queimar. É o seguinte, eu quero que você saiba que hoje a gente está compartilhando uma receita, eu estou compartilhando uma receita com você, uma palha italiana de paçoca, mas saiba do seguinte, receitas, não exatamente essa, mas receitas como essa e outras receitas, aqui mesmo no YouTube ou no Facebook ou no Instagram, seja lá onde você esteja assistindo, você vai encontrar um monte. E não é a receita que vai fazer o sucesso do seu negócio, tá? Muito pelo contrário. A receita, uma boa receita é importante, é primordial para o seu negócio crescer, sim. É indispensável, sim. Você tem que ter boas receitas, sim. Mas a receita, por si só, não é o fator de sucesso do seu negócio, tá? Existem vários outros fatores de sucesso. Para que o seu negócio tenha sucesso, existem outros fatores. Saiba que a receita tem que ser boa, assim como essa que eu estou compartilhando com você, que é uma palha italiana de paçoca. Você precisa ter uma boa divulgação, você precisa ter a precificação adequada para os seus produtos, você precisa gerar desejo nas pessoas que estão olhando o seu produto, tá? E uma série de outras coisas.
E eu quero também deixar claro para você que o meu foco aqui não é transformar você num robozinho que vai simplesmente executar as receitas que estão sendo passadas. Eu quero que você aprenda a raciocinar, não que você não saiba raciocinar, mas eu quero que você aprenda a raciocinar de uma maneira um pouco mais estratégica, que você aprenda a raciocinar de uma maneira um pouco mais técnica, que você aprenda a raciocinar como eu raciocino para fazer as receitas, para criar as coisas. Então, tudo que eu for falando ao longo da receita aqui para você, não é somente algo que eu considero importante, como eu considero item primordial, imprescindível você ter sempre em mente quando você for executar qualquer receita, não somente essa, tá? Eu falei no começo que você pode colocar o chocolate já direto, né? Aqui no início da nossa cocção aqui. Mas se você quiser, e pode acontecer um problema, né? Que provavelmente vai acontecer agora, deixei para acontecer, do seu chocolate não derreter muito bem na panela. E quando isso acontece, normalmente é porque você está tendo uma temperatura alta demais aqui na panela, que não dá tempo do chocolate derreter aos poucos, e aí ele vai formando uns pedacinhos que ficam difíceis de derreter. Você pode, caso isso aconteça, espremer o chocolate assim, ó, no fundo, como eu estou fazendo aqui, e aí ele vai derretendo. Segunda opção, você pode, depois que seu recheio, né, se você for usar como recheio, depois que sua receita estiver pronta, você pode utilizar um mixer para poder desfazer os pedacinhos que ficarem, ou ainda, que eu acho que é a melhor opção, eu não fiz aqui para poder mostrar para você isso, você pode derreter o chocolate primeiro, deixar ele derretido aqui de lado, e adicionar no início, igual eu fiz com o chocolate, porém já derretido, que aí não acontece de ficar esses pedacinhos de chocolate difíceis de derreter, tá? Então você vai misturando sempre. E como eu disse, a palha italiana nada mais nada menos que um brigadeiro adicionado de biscoito. Então o que a gente faz aqui? A gente vai cozinhar até eu atingir o ponto de brigadeiro da minha palha. E aí vai ficar ao seu critério se você quer um brigadeiro, vamos lá, uma palha italiana, mais firme ou mais macia, tá? E aí você vai cozinhar mais tempo ou menos tempo a sua massa. Ó, aqui eu consegui desfazer todo o chocolate. Você vai conseguir ver que não tem mais pedacinhos. Se tiver um só ou dois, não é difícil, mas é uma questão de você escolher como fazer. Lembrando que existem diversas maneiras de você fazer a receita. Só que eu já te mostrei 3 maneiras diferentes de adicionar o chocolate. Então você escolhe a que for melhor para você. Cozinhei, ó. Tô num ponto aqui de brigadeiro. Ele está começando a soltar da panela. Eu desligo o meu fogão. Aliás, eu tenho uma palha italiana que eu fiz hoje com antecedência para te mostrar ela pronta. E nesse caso eu cozinhei mais, tá? Para deixar ela mais firme. Essa daqui eu cozinhei um pouquinho menos para fazer ela um pouquinho mais macia. Depois que a gente desliga, meu fogão está desligado, só não vou botar a panela na pedra porque a gente vai usar a pedra já já. Desliguei. É só a gente adicionar então o meu biscoito maisena, picado grosseiramente, tá? Não pica pequenininho não, deixa uns pedaços maiores. E o que vai saborizar a nossa palha italiana é a nossa paçoca. Então, paçoquinha triturada, na mão mesmo, joga aqui dentro e mistura. Ó, como a gente está falando de... Vamos lá, vou repetir essa pergunta para todo mundo entender. Com quantos graus eu desliguei o fogo para você começar a fazer a palha italiana, né? Adicionar os outros ingredientes. Como a palha italiana é um brigadeiro, via de regra, a gente tem, vamos lá, 2 faixas básicas. Existem várias faixas de temperatura, mas eu vou falar de 2 faixas de temperatura básicas. Uma, quando a gente quer um brigadeiro um pouquinho mais macio, a gente cozinha em torno de 96 graus. De 90,
4,96. Vamos lá, 3 faixas de temperatura para você ter mais uma informação. Um brigadeiro mais macio, de 94 a 96 graus. Um brigadeiro firme, aquele de enrolar, 98. De 96 a 98. Acima de 96 até 98. E um brigadeiro mais macio ainda, aquele de colher, de 92 a 94 graus. São essas 3 faixas de temperatura que você pode utilizar para fazer os seus brigadeiros. Repetindo, de 92 a 94 brigadeiro de colher, 94 a 96 um brigadeiro macio e 96 a 98 um brigadeiro firme para enrolar, tá bom? Então, ó, misturei aqui. Antes que ele esfrie, eu vou pegar uma assadeira com um plástico, tá? E eu vou despejar a minha massa aqui. Vocês têm a receita aí, mas eu estou executando a metade da receita, tá? Então, ó, vou colocar aqui numa assadeira baixinha, tá? A altura da assadeira é importante porque é ela que vai determinar a altura da minha palha italiana. Então, eu vou colocar aqui, vou espremê-la no cantinho aqui. Essa minha assadeira tem mais ou menos uns 2,5 cm de altura. Espalho aqui a minha palha. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a diferença de adicionar o chocolate no começo do brigadeiro ou quando estiver finalizado o cozimento? Qual a diferença? A diferença de adicionar o chocolate no início ou no final, basicamente é o seu gosto de como trabalhar. Existem algumas discussões a respeito disso, né? Tem gente que fala que não se deve adicionar o chocolate antes, tem gente que fala que não se deve adicionar depois. Eu sou da seguinte ideia: você adiciona no momento que você achar que é melhor para você fazer. A diferença na prática aqui de cozimento é que se você adicionar no início, como eu fiz, você tem um risco, não é um risco de estragar a sua receita, mas você tem o risco de ter dificuldade dele derreter por completo, caso a sua temperatura da panela esteja alta. Ou seja, se você está cozinhando em fogo médio ou médio alto, ou até alto, provavelmente o seu chocolate não vai derreter legal. Ele vai fazer uns pedacinhos de chocolate mais difíceis de derreter e você vai ter que ficar pressionando com a espátula para poder derreter ele. Se você adicionar no início também, porém a sua temperatura ali, seu fogo, estiver baixo, aí você já não tem mais tanto esse risco, porque como a temperatura é baixa, o seu chocolate vai aquecendo aos poucos junto com os outros ingredientes e vai derretendo aos poucos. Se você adicionar ao final, tem que ser depois da panela desligada, mas a mesma coisa acontece com relação à temperatura. Ali já vai estar numa temperatura alta, você vai adicionar e você vai ter que mexer bastante para ele derreter. A melhor maneira para não precisar de artifícios ou não precisar ficar se esforçando para derreter é fazer o derretimento do chocolate antes. E aí você pode adicionar no início ou no final, aí tanto faz. Mas fazer o derretimento do chocolate antes de começar a cozinhar na panela. Aqui, ó, espalhei no cantinho da minha assadeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar o meu plástico aqui por cima. Eu sempre me preocupo com o acabamento das coisas, tá? Quem me conhece há mais tempo já sabe. Quem está chegando agora, está me conhecendo agora, muito prazer. Eu sempre me preocupo com o acabamento. Porque lembra que eu falei no começo da aula? Eu sou o cara que vai te ajudar a transformar os seus chocolates em chocolates que são obras de arte. São chocolates que se vendem sozinhos. Você não precisa de muito esforço para vender. Quem está aí me assistindo agora, escreve para mim aqui um eu bem grande, que gostaria de aprender a fazer chocolates que se vendem sozinhos. Escreve eu não, bota assim, eu quero fazer chocolates que se vendem sozinhos. Escreve essa frase para mim, para eu entender se é isso que você quer. E aí, quando eu falo isso, isso remete a várias coisas, a uma boa receita, mas também a um bom acabamento. E por que eu estou falando de acabamento? Porque nesse momento que a nossa palha italiana ainda está morna, eu venho aqui com plástico por cima, cubro, e eu vou pegar um copo ou qualquer coisa que tenha um fundo reto e vou alisar aqui em cima. Ó. Eu vou deixar o mais retinho possível.
Vai ser possível ficar 100% reto, liso? Não vai, porque isso aqui tem um monte de biscoito, tem as dobrinhas do plástico, mas isso não vai ser problema para a gente hoje, porque a gente ainda vai fazer um acabamento, tá? Mas preocupe-se com o acabamento das suas coisas, com o acabamento dos seus produtos, porque o aspecto visual é um dos fatores predominantemente importantes para o seu cliente ou para o seu possível cliente se interessar pelo produto que você faz. Não adianta você ter um produto gostoso pra caramba, que todo mundo adora, mas aquela pessoa que nunca foi sua cliente vai olhar e não vai se sentir atraída por ele. Então, essas coisas têm que caminhar juntas. A receita muito boa e todos os aspectos visuais que realmente transformam esse doce em algo atrativo até para quem não está comendo, tá? Então, vou pegar o meu copo ou qualquer coisa reta embaixo, faço o meu alisamento aqui, nivelando. Pode ser até uma espátula, se você tiver uma espátula que seja retinha, dura. A gente faz isso aqui, ó. Alisei aqui. Vou só dobrar para não ficar sobrando muito plástico. E isso aqui vai para a geladeira. Vai ficar na geladeira umas 3 horinhas, até esfriar por completo e ficar firme, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento. Eu vou arrumar aqui, tirar o fogão da frente, para a gente poder fazer o acabamento de chocolate. Para a gente fazer o acabamento, eu vou usar chocolate amargo. Esse aqui tem 54% de cacau, que nós vamos derreter e temperar. Vou falar um pouquinho de chocolate para você. Eu estou usando chocolate 54%, mas isso que eu vou falar serve para qualquer chocolate. Lembrando que chocolate é diferente de cobertura. E lembrando que não existe chocolate nobre, tá? Se você ainda não me ouviu falar isso, é sinal de que você é nova aqui no meu canal. Não existe chocolate nobre, existe chocolate ou cobertura fracionada. Não existe chocolate nobre e chocolate fracionado. Ou é uma coisa ou é outra. Então tá. Chocolate existe, dentro dele ali, existe uma estrutura cristalina de manteiga de cacau que a gente precisa trabalhar com ela. A manteiga de cacau é um dos insumos mais nobres que a gente tem dentro do chocolate e é a manteiga de cacau que vai ditar ali pra gente a maneira de trabalhar com chocolate. É a manteiga de cacau que vai trazer as boas qualidades de um bom chocolate no resultado final do nosso trabalho. E a manteiga de cacau precisa ser trabalhada de um jeito específico. Esse jeito específico chama-se temperagem. Quem nunca ouviu falar de temperagem, escreve aqui para mim. Ou se você nunca conseguiu fazer uma boa temperagem, coloca para mim aqui o seu maior problema com relação à temperagem, com relação ao chocolate, que eu quero saber. E a temperagem, de uma maneira bem mais simplista, para que você entenda e não tenha medo mais da temperagem, temperagem é simplesmente a gente reduzir a temperatura do chocolate de maneira controlada até uma determinada temperatura, para que a gente possa, nessa temperatura, usar o chocolate e ter o brilho, ter snap, ter retração e ter todas as características de um bom chocolate. Isso é temperagem, só. Talvez você nunca tenha escutado uma explicação de temperagem tão simples, mas na prática é isso que acontece. É óbvio que existe ciência ali dentro, existem mais detalhes dentro de um processo de temperagem que não cabe a gente discutir isso aqui hoje. A gente não consegue lutar muito contra a natureza das coisas, né? O biscoito ou a bolacha, por natureza, absorvem umidade em geral, né? A gente não tem muito o que fazer. O que você pode fazer, eu não aconselho, tá? Para mim não tem problema nenhum o seu biscoito ficar murcho dentro da palha italiana. Mas o que você pode fazer é banhar o seu biscoito no chocolate temperado. E aí depois você adiciona ele na sua palha italiana. O que não vai lá trazer resultados milagrosos não, porque você vai ter que misturar ele na palha italiana ainda quente. Se a palha italiana ainda está quente, você vai botar o seu biscoito com chocolate temperado nela,
vai derreter o chocolate. Então ela vai absorver a umidade do mesmo jeito. Tá? A natureza do biscoito é absorver a umidade. Então, não tente lutar contra isso. Não tente lutar contra a natureza. Então eu pergunto aqui, ó, esse micro-ondas não derrete o chocolate? Qual a potência? Derrete sim, você fica aí até mais um pouquinho que você vai ver que derrete. Vamos voltar a falar do chocolate então. Eu expliquei aqui de uma maneira mais simples a temperagem, agora eu vou voltar para falar do derretimento, tá? O chocolate ele deve ser derretido de pouco em pouco, ou de 30 em 30 segundos, ou de 40 em 40, ou de 1 em 1 minuto. Isso varia de acordo com a quantidade de chocolate que você tem para derreter. Como eu estou derretendo um pouquinho, eu estou derretendo de 30 em 30 segundos. Mas não só isso. A gente precisa derreter ele de 30 em 30 segundos, nesse caso, porém, também em potência média. Se eu simplesmente colocar o meu chocolate dentro do micro-ondas e ligar o tempo, ele vai sendo derretido na potência máxima do meu micro-ondas. E isso pode me trazer problemas. Quais problemas? Eu posso acabar ultrapassando a temperatura ideal de derretimento e posso acabar queimando o meu chocolate. Eu estou com o meu chocolate a 35 graus e agora a gente vai continuar em potência média, só que em vez de 30 segundos eu vou botar só 15. Por quê? Porque eu não quero ultrapassar o meu limite, que é 45 graus. Tá? E aí a gente vai aquecendo então, de 30 em 30, de 20 em 20, de 1 em 1 minuto, depende da quantidade, tá? A gente faz isso porque a gente quer desestabilizar a estrutura cristalina que tem da manteiga de cacau aos poucos para não queimar. O chocolate, quando ele passa de 45 graus, você acaba entrando numa região muito sensível de temperatura. Quando você tem chocolates amargos, isso nem é tanto problema, porque normalmente eles aguentam até 50 graus. Mas quando você tem chocolate ao leite ou branco, isso já se torna um pouco mais perigoso pela própria composição do chocolate. E aí você passando de 45, você corre em risco dele queimar. E quais são as características de um chocolate queimado? O chocolate, quando queima, ele não é igual ao alimento, que fica escuro, preto, não sobe um cheiro ruim, nada disso, tá? Alguma vez você já foi derreter um chocolate e ao invés dele ficar fluido, ele foi virando uma pasta, cada vez mais grossa, e você mexe e ele não derrete. Aí você acha que ele não está aquecido o suficiente, você bota no micro-ondas de novo, aquece mais um pouco, ele vira uma pasta mais grossa ainda. Aí você bota no micro-ondas de novo e ele vai só engrossando. Isso acontece quando você já queimou o seu chocolate. Então, se aconteceu com você, parabéns, você já queimou o seu chocolate. A característica do chocolate queimado é essa. Ele engrossa e ele não fica fluido assim, ó. Tá? Aqui o meu chocolate já está ok, derretido, fluido. Agora a gente vai para a temperagem. Como eu tenho pouca quantidade, eu vou ter que agir rápido, porque ele vai ser temperado muito rápido, é pouquinho. Usando a técnica então da tablagem, eu vou despejar o meu chocolate aqui na mesa. E vou mexer com ele. Eu espalho e recolho, ó. Espalho. Vamos ver quanto que está aqui. Ainda dá para baixar mais. Recolho. Isso aqui é temperagem. O que eu estou fazendo? Reduzindo a temperatura do chocolate. Lembra que eu falei que temperagem é redução da temperatura de maneira controlada? Eu estou reduzindo e controlando. Ó. Já cheguei aqui em 28,9, eu vou baixar um pouquinho mais, porque existem dois caminhos para a gente fazer essa temperagem, né? Um é a gente abaixar até 31 a 32 graus, no caso do chocolate amargo, e aí eu já posso utilizar. O outro caminho é eu abaixar até 27 e depois aquecer de novo
até 31 a 32. Qualquer uma das duas maneiras que você quiser fazer vão funcionar, estão certas, tá? A gente espalha. Para a gente temperar chocolate, tem que ter movimento, tá? Não adianta a gente só espalhar aqui e esperar, porque não resolve. Ó, baixei até demais. Vou recolher. Ó, tem gente falando que o chocolate aqui sempre fica pastoso, principalmente chocolate branco. Isso é um sinal de que você está ultrapassando a temperatura limite indicada pelo fabricante ou que você não está armazenando seu chocolate da forma correta. Vamos ver como é que está esse aqui. E a gente vai esquentar ele um pouquinho. Bota 5 aí. Eu reduzi, o ideal seria eu reduzir até 27, nesse caso aqui, já que eu escolhi isso, né? Até 27 e depois aquecer até 31. Só que na hora que eu espalhei aqui, ele reduziu mais que 27. Então eu estou botando de volta no micro-ondas. Tira. Mexe. E vamos medir. 29. Vamos botar mais um pouquinho. Tem uma pergunta aqui. Se você teve muito desperdício quando você começou a trabalhar com chocolate? Gente, olha, desperdício eu não tive. Por que eu não tive? Porque eu sempre fui muito cuidadoso. Eu sempre estudei muito antes de meter a cara para sair fazendo, achando que as coisas iam acontecer magicamente. Mas, eu não tive desperdício, mas eu tive muito trabalho. Eu tive muita dificuldade, sim, para fazer temperagem, principalmente de chocolate branco. E eu precisei estudar muito. E ao longo da minha trajetória toda, eu venho estudando cada dia mais. E depois de um certo tempo, eu tive uma loja, né? Primeiro eu comecei fazendo sozinho em casa, vendendo bombom caseiro no trabalho. Depois de um tempo, depois de eu ter ralado pra caramba, ter essa dificuldade toda que eu falei, põe mais 5 lá. E depois que eu já tinha clientes, depois que eu já estava fazendo festas, eu fui criar uma loja, eu montei uma loja e eu tinha 2 pessoas, 2 funcionários na cozinha trabalhando junto comigo. E nessa época, eu não poderia estar somente eu sendo detentor do conhecimento. Eu não poderia só eu saber mexer com chocolate, porque no dia que eu não estivesse lá na loja e no dia que eu não pudesse ir para a cozinha, eu ia ter que contar com a habilidade e conhecimento dessas 2 pessoas, que inclusive eu ensinei do zero, né? Não eram confeiteiros profissionais, eram 2 ajudantes que eu formei. E como eu não podia depender só de mim, porque no dia que eu não tivesse não ia sair, eu precisei criar formas de ensinar tudo que eu aprendi com aquela dificuldade toda ao longo de muitos anos. Eu fui desenvolvendo um método, eu fui desenvolvendo uma forma de explicar, uma forma de trabalhar, e passei essa forma de trabalhar para essas 2 pessoas, que foram as 2 primeiras, e elas sim se desenvolveram. E todo esse percurso não foi da noite para o dia, foi com base em muito estudo, muita prática, muitos ajustes, e hoje sim eu tenho um método de ensinar que inclusive faz com que os meus alunos faturem de R$ 2.500 a R$ 10.000 no mês com chocolate, utilizando o método não só de produção, como o método de divulgação e venda. O meu chocolate aqui já está na temperatura boa para a gente aplicar, e eu já vou fazer isso. Bota no micro-ondas para mim, mas não liga não. Olha aqui. Eu falei que eu já tinha feito minha palha italiana mais cedo, né? Porque o que a gente já fez agora ainda está quente. Deixa eu só tirar um pouco disso aqui. E essa daqui é a palha italiana que eu fiz agora há pouco. Dá tábua ali. Eu fiz da mesma maneira como eu mostrei para você, no plástico. E agora a gente vai
fazer o acabamento dela. Vou pegar aqui a minha palha. Inclusive, se ficar essas rebarbazinhas aqui para cima, você pode vir e tirar, tá? Para nivelar. Como eu sou bem detalhista, eu me importo com isso daqui. Lembra que eu falei? Seu doce, além de gostoso, tem que ser atrativo visualmente. E doce cheio de rebarba, coisa mal feita, não se vende sozinho. O que se vende sozinho, além de gostoso, é uma coisa que é um chocolate, que é uma obra de arte. Dica: essa aqui é a parte de cima, aquela que a gente alisou com um copo. A parte mais reta, você concorda comigo, mais lisa, que é a parte de baixo. Então essa parte de baixo aqui vai ser a minha parte de cima real, tá? Então tem aqui minha palha. Vou pegar uma espátulazinha aqui. Antes da gente jogar o chocolate, eu tenho aqui a minha paçoca, que a gente vai dar uma amassadinha nela, com a mão mesmo, porque ela também vai fazer parte da decoração. E aí, gente, teremos que ser um pouco ágeis, hein? Principalmente se você estiver com a sua palha italiana mais geladinha. Estou com o meu chocolate aqui já temperado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou despejar esse chocolate aqui em cima e jogar a paçoca. Então, ó, eu nem sei se esse chocolate vai dar todo aqui, tá? Porque eu estou fazendo porções pequenas com o intuito didático para você aprender como faz. Se você for fazer realmente produção grande, então você vai fazer uma receita dessa aqui maior, vai colocar mais chocolate para você temperar e tudo mais. Ah, e outra coisa, por que eu estou utilizando chocolate temperado aqui em cima ao invés de cobertura fracionada? Primeiro que eu não uso cobertura fracionada, eu não gosto, é ruim, tá? Ela tem gordura fracionada que não tem o sabor de manteiga de cacau. O gosto é ruim. Se o gosto é ruim, o meu cliente que pode mais, ele não vai comprar. Existe cliente para todos os bolsos. Se você gosta da cobertura fracionada, ótimo para você, continue com esse trabalho, você vai poder usar as mesmas receitas que eu estou divulgando aqui, mas você não vai ter os melhores clientes. É fato, não sou eu que estou dizendo, é o mercado que diz. Classe A e B são as classes que mais consomem chocolate. E é chocolate, não é cobertura. E essa galera, classe A e B, elas se preocupam com qualidade do produto e não com o preço do produto. Não dá para comparar a qualidade de chocolate e cobertura, infelizmente, tá? Cobertura é mais barata, não derrete no calor, beleza. Mas o valor agregado dela é muito inferior ao valor agregado de chocolate e ao sabor de chocolate, tá? Então eu não uso cobertura, eu uso chocolate de verdade. Por quê? Porque eu sempre atinjo os melhores clientes. Eu tinha cliente na minha loja, cliente de evento, que simplesmente me pedia os doces. Cliente de casamento. Fábio, eu quero 500, 200, 1000 doces, 1000 bombons, 500 bombons. E só depois dela pedir e acertar lá a data e tudo mais, é que ela perguntava o preço. E aí só pagava. Esse é o tipo de cliente que eu tô querendo que você também tenha. O cliente que quer o seu trabalho porque o seu trabalho é diferente. Não porque você tem o melhor preço, menor preço e facilita mais o pagamento, tá? Então eu uso chocolate por causa disso. Então eu vou pegar o meu chocolate, despejar aqui em cima. E com uma espátulazinha ou com a colher, a gente vem e espalha. Tem gente que ficou surpresa de você estar cobrindo antes de cortar. É, a gente faz isso mesmo. Porque aqui a gente está pensando em produção de larga escala, tá? Imagina você ter que fazer 500 palhas italianas. Primeiro você vai cortar e depois você vai banhar ou vai cobrir 500 palhas italianas. Eu não vou cobrir ela toda, eu vou colocar só uma capinha em cima. Depois a gente vem com a faca e corta. Se eu fosse banhar, aí sim eu ia cortar primeiro. Como eu tô com uma espátula pequenininha aqui, não vai ficar tão retinho aqui em cima.
O ideal seria pegar uma espátula que fosse mais larga do que a minha palha, para eu poder fazer esse movimento aqui e ser mais fácil de não ficar as marcas, né? Agora, a questão da espessura vai do seu gosto também, tá? Você pode fazer uma espessura mais grossinha, mais fininha. Feito isso, antes do seu chocolate secar, você vem e joga a sua paçoca aqui em cima. E depois que ele cristalizar, a paçoca não vai colar mais, né? Essa é uma opção, tá? De decoração. Você use a sua criatividade também para decorar da melhor forma possível. Ó, aí vem, dá um apertinho para poder dar uma afundada no chocolate. E aí você pode levar isso aqui para a geladeira, uns 5 a 10 minutinhos, para o chocolate cristalizar por completo e aí sim você poder cortar. Não se preocupa com o chocolate que cai na lateral, não se preocupa com isso não, porque a gente ainda vai fazer todo o acerto em volta, vai tirar as rebarbas para poder ficar com o produto acabado perfeitinho. Hora da sua pergunta. Com relação ao desperdício, aqui ó, perguntei do desperdício porque você fazendo a tablagem deixa a mesa mais limpa do que eu com a minha vasilha depois que raspei toda a sobra. Nunca consigo raspar tudo. Então, isso é uma questão de prática, tá? Primeiro que chocolate não dá desperdício. Se você não deixar cair no chão, óbvio. O que ficar na mesa, você recolhe e você vai usar depois de novo. Só não pode deixar misturar com outras coisas. Por exemplo, aqui eu usei paçoca. Se dentro desse meu bowl aqui eu deixar cair paçoca, eu não vou poder mais usar esse chocolate para fazer uma temperagem. Mas eu vou poder usar ele para fazer um brigadeiro, para fazer uma ganache. Chocolate não se desperdiça, chocolate não se joga fora. Tudo que você fez caiu na mesa. Ó, essas raspinhas aqui, ó. Olha aí, olha daqui, ó. Essas raspinhas de chocolate aqui, isso aqui volta lá para o meu pote, volta lá para o meu pacote de chocolate e vai ser derretido e temperado de novo, tá? Desde que não tenha, no meu caso aqui, paçoca. Se você for fazer bolos, que não tenha farelo de bolo, que não caiu nada que não seja chocolate nele. Se é chocolate, espera cristalizar, guarda, na próxima vez começa o processo do zero. Mais uma pergunta. Qual a melhor forma de armazenar os chocolates antes de usar e depois de usar? A melhor maneira de você armazenar o chocolate é exatamente da maneira como ele veio da loja para você. Então, se você tem um pacote, terminou de usar, deixa cristalizar o que ficou, o que sobrou, coloca no pacote de volta. É mais difícil quando você usa chocolate em barra, porque né, a embalagem do chocolate em barra é um pouquinho mais difícil para você guardar ali dentro de novo. Mas dá também. Uma opção legal, uma sugestão legal, é você pegar uma sacolinha. Essa daqui não é porque a gente já abriu. Mas vamos supor, pega uma sacolinha assim, joga o seu chocolate dentro dessa sacolinha, junta ele mais para baixo aqui, dobra e deixa cristalizar. Depois que cristalizar, você tira o chocolate dali, quebra as lascas e guarda dentro da sua embalagem original, tá? Tanto antes quanto depois. Antes de usar, você não usou ainda, na sua despensa, longe do calor, longe da luz, de preferência, assim, no mundo ideal, no ambiente de 18 a 21 graus, 18 a 22 graus. Dificilmente, né, são raras as pessoas que têm essa condição, né? Se você realmente é uma profissional, já tem um certo volume, provavelmente você já tem um ambiente assim. Se não, na sua despensa, longe do calor, longe do sol, ambiente sem luz também, né? Por isso que as embalagens de chocolate são escuras, não deixa passar luz, porque ele também não gosta de luz. E depois do uso, da maneira como expliquei, deixa fazer as lascas e guarda na embalagem original.
Se você utiliza embalagens, aquelas maiorzinhas assim, vamos supor, acabou o chocolate, você usou até o final, não joga essa embalagem no lixo. Guarda, porque ela pode servir para você armazenar os restinhos de chocolate que você for trabalhando ao longo dos próximos dias. É a melhor coisa que tem. Eu tenho aqui várias embalagens usadas, já que não tem mais chocolate, acabou, mas que eu guardo para juntar essas lasquinhas aí e fazer qualquer coisa de chocolate depois. Tá, mais uma pergunta. Ao invés de chocolate ao leite na receita, poderia ser utilizado chocolate amargo? Ó, nessa receita de palha italiana, o que eu falei no começo. Esse chocolate ao leite, ele não é para dar sabor de chocolate ao leite, ele é só para dar uma escurecida. Então, se você quiser usar o chocolate amargo, você fica à vontade. Pode trocar o ao leite pelo amargo sem problema nenhum, vai dar uma escurecida um pouquinho maior no seu chocolate, na sua palha italiana, não vai ter nenhum problema, tá? O sabor dessa palha italiana tá na paçoca e tá no chocolate branco, tá? Que a gente colocou na hora de fazer a receita. Tem uma pergunta aqui. O que faz para o chocolate nobre não derreter? O que fazer, né? Chocolate não derreter. Vamos lá, vamos acertar uns linguajares aqui. Chocolate nobre não existe, é chocolate, tá? Se precisa de temperagem, é chocolate. Aquele outro, que você chama de chocolate fracionado, ele não é chocolate, tá? A legislação, a Anvisa e o projeto de lei 1769 diz que aquilo não é chocolate. Então, não é chocolate fracionado. O chocolate, que é o que você perguntou, né? O que você faz para ele não derreter? Exatamente o que eu fiz aqui na sua frente. Temperagem. Se você faz uma temperagem certa, adequada, bem feita, seu chocolate não derrete. Vamos cortar a nossa palha. Como a gente está falando aqui de chocolate e de palha, minha sugestão é que você aqueça um pouquinho a sua faca, tá? Vou tirar aqui uma rebarba. Ó, isso aqui que a gente está tirando não é desperdício, tá, gente? Vou mostrar para você. Isso aqui, tá vendo essa parte aqui que eu cortei? Isso não é desperdício. Isso aqui a gente faz para alinhar os 4 cantos da nossa palha italiana, para a gente ter os quadradinhos bonitos. E essa parte aqui serve para algumas coisas, tá? Uma, serve para você provar. Tá muito bom. Calma, vou falar sério, calma. Isso aqui que sobra também é um produto que pode e deve ser vendido. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu sempre falei isso, inclusive para os meus alunos dentro dos meus cursos. Vou falar isso para você agora, mas eu não vou falar como algo da minha cabeça. Eu vou pegar um exemplo real de alguém que fez isso aqui e eu lembrei de que eu sempre falo isso para os meus alunos. Recentemente, semana passada, para ser mais exato, eu fui doar sangue e na saída da doação de sangue, a gente recebeu um pacotinho de brownie, de brinde, né? Para quem estava indo lá doar sangue, recebia esse pacotinho de brownie. Só que esse pacotinho de brownie, ele não era um brownie que foi feito para colocar nesse pacotinho. É porque eu não trouxe o pacote para mostrar para você. Na embalagem está escrito lá, tirinhas de brownie ou lasquinhas de brownie, bordinhas de brownie. O que era aquilo? Exatamente o que eu sempre falei para todo mundo que me acompanha e que é meu aluno. As bordinhas que você tira dos seus produtos, do seu bolo, da sua torta, dessa sua palha, viram produto também para você vender. Então, o que aconteceu lá nesse brownie que eu ganhei? A pessoa que fez tirou exatamente essas bordinhas que eu acabei de tirar aqui, cortou em quadradinhos, colocou numa embalagem bonitinha e vendeu como bordinha de brownie. Então isso daqui, o que você pode fazer? Vir aqui, ó, cortar aqui
cortei, 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 cortei. Pego aqui meia dúzia, uma dúzia, jogo dentro de um pacotinho e vendo como bordinha de palha italiana. Olha aí uma forma de você ganhar dinheiro mais uma vez com a mesma receita sem precisar ter que fazer outra coisa, tá? Então fica essa dica para você. Utilize as bordinhas dos seus produtos como um novo produto. Vou limpar aqui para a gente cortar a outra lateral. Por isso que eu não me apego a esse cortezinho lateral aqui, tá? Por isso que eu não fico assim, é desperdício, porque não é. Só é desperdício quando você não sabe o que fazer. Na época da loja a gente também usava. É mesmo. Quando eu tinha loja, lembra que eu falei que eu tive uma loja? Só que na minha loja eu não vendia, eu não quis vender. Eu tirava as bordinhas do brownie, tirava as bordinhas da palha, de qualquer coisa, e eu servia essas bordinhas junto com o café. O cliente chegava, pedia café, pedia um doce, pedia qualquer coisa. No café eu mandava as bordinhas também. Ou até para os clientes que não sabiam o que escolher, eu dava também para ele poder provar. E se ele gostasse da bordinha do brownie, aquele mesmo brownie eu tinha como brownie na vitrine para ele comprar também. Então eu vou tirar aqui do outro lado. Lembrando de novo que eu estou fazendo meia receita, tá? Você vai ter acesso à receita completa aí na descrição. E agora, falta acertar aqui também, a pontinha aqui. Assim, é lógico que você não vai se aproveitar dessa técnica e cortar uma bordinha enorme, né? Porque aí você está jogando contra você mesmo. Então a gente vem aqui agora, ó, faca morna, aquecida, morna, né? Não quente. E aí você vem e corta. Vou fazer aqui um corte aqui. Ai! É mais susto do que quente. E corto aqui. Cortar mais uma. Aqui eu tô fazendo no olho, tá? O ideal é você pegar uma régua e marcar para você ter padrão no tamanho dos seus doces. Ó. E aí, ó. Vamos no close. Olha aqui na lateral. Tá brilhoso assim porque eu passei a faca quente, né? Como a gente passou a faca quente, deu uma derretida na lateral. Mas em cima o chocolate está firminho, tá com a paçoca grudada. E olha aqui como é que ficou a nossa palha. Bonito? Essa daqui é a nossa palha italiana de paçoca para abrir a temporada de festividades juninas e julinas. Eu quero muito que você faça, tá? É para fazer. Sabe o que você vai fazer com isso daqui? Você vai fazer essa receita. Promete para mim aqui nos comentários quem vai fazer. Eu quero mesmo. Eu quero que você prometa o que vai fazer. Você vai fazer essa receita, vai botar à venda. E vai fazer dinheiro com isso daqui. Para você depois não ficar se lamentando que não conseguiu entrar para a minha próxima turma e etc e tal, porque você está desempregado, sem dinheiro. Isso é só conversa de quem não aplica. Porque eu já tive cliente, já tive aluna que entrou para o curso meu vendendo quindim que tem lá no meu canal do YouTube. Então, é só você colocar a cabeça para pensar e tirar a bundinha do sofá aí e ir lá para a cozinha fazer, tá? Então, faz, porque eu estou fazendo isso daqui para mostrar para você uma oportunidade de você faturar com o que eu estou ensinando, para depois você poder faturar ainda mais, num contato ainda mais próximo comigo, tá? Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Faz a receita, posta, vende, me marca. Eu vou gostar muito, muito mesmo de ver que você está aplicando as coisas que eu ensino, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Tchau!